Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática 1, onde hoje nós estaremos fazendo a revisão dos conteúdos que seguem, que são as expressões algébricas, as equações e as sequências, certo? Lembrando que esses conteúdos são os mesmos que estão no roteiro que vocês receberam de estudos para VA1 e VA2 que está acontecendo através do Classroom, certo? Galera, antes de iniciar a resolução das questões no formulário, eu peço que vocês façam a leitura cuidadosamente dos primeiros pontos que são relevantes para que vocês tenham uma noção geral de como proceder no momento de resolução das questões e também muita atenção na hora de ler as questões. Não é preciso ler somente uma vez. Leiam quantas vezes forem necessárias, lembrando que vocês têm um prazo de 48 horas para finalizar, certo? Mas que uma vez enviado vocês não poderão fazer novamente, tá bom? Cada um só tem uma única chance de resolver as questões. Então, nosso primeiro assunto de revisão são as expressões algébricas. Galera, nós vimos que expressões algébricas são aquelas expressões formadas por números e por letras. Não foi isso? Por exemplo, a expressão 5 mais x, vejam que essa expressão é formada pelo número 5 mais a letra x, tá bem? Temos aqui um outro exemplo, 4x e 2a mais b. Pessoal, atenção no seguinte, quando a gente tem um número que está junto da letra e entre esse número e essa letra não há nenhum sinal de mais e nem de menos e nenhuma divisão, indica que esse número está multiplicando essa letra. Isso mesmo, no exemplo aí do 4x, tem que o número 4 e a letra x estão se multiplicando. É a mesma coisa que 4 vezes x, certo? Galera, essa letra x nas expressões algébricas, ela é chamada de variável. Lembrando que a gente pode usar várias letras que compõem o nosso alfabeto. Como nós vimos ali no terceiro exemplo, a letra A, a letra B, a letra X, a letra Y, mas comumente vocês verão as letras X e Y, certo? As expressões algébricas, a gente pode calcular o valor numérico, desde que a gente tenha conhecimento do valor das variáveis. Olhem só, o valor numérico de uma expressão algébrica é simplesmente o resultado que a gente obtém quando substituímos a letra por número e assim efetuar os cálculos que são indicados. Por exemplo, eu tenho aqui a expressão algébrica 5 mais x para x igual a 2. É isso mesmo, eu estou dizendo que x é igual a 2. Mas atenção, isso não quer dizer que em todas as expressões algébricas que vocês encontrarem, x vai ser igual a 2. Não é isso. Eu estou dizendo que nessa expressão aí, o x vale 2. Então, a gente vai reescrever essa expressão substituindo o x por 2. Ao substituir, a gente tem o seguinte, 5 mais 2. Quanto é 5 mais 2? 7. Esse é o valor numérico dessa expressão algébrica quando x é igual a 2. Mais um exemplo. Nós temos aqui no exemplo 4y para y igual a 5. Meus alunos, vejam, nós vimos que quando o número e a letra estão juntos é porque estão se multiplicando. Sendo aí, a gente sabendo que x vale 5, nós iremos substituir por 5, considerando que é uma multiplicação, né? 4 vezes 5, 20. Outro exemplo, 2a mais b para a igual a 3 e b igual a 10. Nessa expressão, a gente substitui o a por 3 e o b por 10. Como é que vai ficar? 2 vezes 3 mais 10. Galera, ano passado, nas expressões algébricas, nós vimos que, nas expressões numéricas, nós vimos que quando tem multiplicação e adição,
a gente começa resolvendo a multiplicação. Sendo assim, a gente vai multiplicar 2 vezes 3 e o resultado que der a gente soma com 10. 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, 16. Ok? Pessoal, nós vimos também que é possível simplificar as expressões algébricas. Simplificar significa dizer que a gente vai escrever de uma forma mais simples. Eu tenho aqui no exemplo 4x mais x. Galera, eu tenho aí 1x, eu tenho somente um x, vejam. É como que se na frente desse x que está sem número, é como que se tivesse um na frente dele. Então, se você tem 4x e coloca mais um x, vai ficar 5x. O próximo exemplo é 4y menos 2y. Você tem 4y e tira 2, fica 2. 2y. Lembrando o seguinte, a gente só pode somar ou diminuir termos algébricos que são semelhantes. O que são termos algébricos semelhantes? São termos que são formados pela mesma variável, ou seja, são termos algébricos que têm a mesma letra. Como nesse segundo exemplo, só foi possível eu subtrair 4y de 2y porque ambos esses números, ambos esses coeficientes têm a mesma letra, né? Um outro exemplo, nós temos aí 2 parênteses, entre parênteses, a mais 3b. Pessoal, neste caso, a gente vai multiplicar o 2 que está fora por todos os termos que está dentro do parêntese. Assim, nós vamos ter 2 vezes a, que é 2a, mais 2 vezes 3, 6. Aí repete o b, sendo assim vai ficar 6b. Não dá para somar 2a mais 6b porque não é a mesma letra, então termina aí. Depois do conteúdo de simplificação, o conteúdo que vem no roteiro é o de equações. Nós vimos que a equação representa uma igualdade. Isso mesmo, observem no exemplo. A gente tem 2 mais x é igual a 10. Vejam que tem um sinal de igual, né? Isso aí é uma igualdade. E lembrando que a equação é formada por incógnitas. Nesse caso aí, a incógnita é a letra x. Essa incógnita é um valor desconhecido. Isso mesmo. Eu estou dizendo aí que 2 mais algum valor é igual a 10. Tá bem? Galera, numa equação, a gente tem o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro é aquele que fica antes do sinal de igual. Como nesse exemplo, o primeiro membro é formado aí por 2 mais x. O segundo membro é aquele que fica após o sinal de igual, que é onde está o 10. Ele está no segundo membro. Pessoal, tem só um detalhe. No primeiro membro, sempre vai ficar as letras e números que têm letras. No segundo membro, vão ficar somente os números. Neste exemplo aí, a gente está vendo que no primeiro membro tem o número 2. Mas quando a gente for solucionar a equação, a gente deve passar ele para o segundo membro. Porque quando a gente vai trabalhar com resolução de equações, a gente deve organizar essas equações para que no primeiro membro fiquem somente as incógnitas e no segundo membro somente os números, que não possuem incógnitas. Galera, eu tenho aí 2 mais algum número que é 10. Qual o número que somado com 2 que dá 10? É 8. Então, nessa equação, o x é igual a 8, certo? Vamos ver aqui uns exemplos de resolução. Nesse caso aí do 2x mais 10, pessoal, a gente deixa o x sozinho no primeiro membro e vamos levar o 2 para o segundo membro. Como eu falei antes, no primeiro membro, quando a gente for resolver, vai ficar somente as letras e os números que têm letras. E no segundo membro, a gente vai organizar para ficar somente os números. Observem que o 2, ele foi para o segundo membro com sinal de menos. Isso sempre vai acontecer, pessoal, porque quando a gente troca um número de membro ou uma incógnita de membro, a gente vai trocar o sinal também. O 2 estava positivo lá no primeiro membro. Então, como eu levei ele para o segundo membro, eu troco o sinal. Se ele era positivo, ele fica negativo. Assim, eu tenho x é igual a 10 menos 2, que é igual a 8.
Veja um outro exemplo. Eu tenho 2x é igual a 10. Vejam que o 2 está junto com x, ele está multiplicando. A gente vai levar esse 2 para o segundo membro. Se ele está multiplicando no primeiro membro, quando a gente vai levar ele para o segundo membro, ele vai com a operação inversa. Qual o inverso da multiplicação? A divisão. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Assim, x é igual a 5. Mais um exemplo. Nós temos aí 3x mais 1 é igual a 10. Vejam que no primeiro membro temos o número 1. A gente vai levar ele para o segundo membro com menos 1. Assim teremos 3x é igual a 10 menos 1. Galera, 10 menos 1 é 9. 3x é igual a 9. Vejam que o x vai ter que ficar sozinho. Se o 3 está multiplicando ele, então o 3 vai para o segundo membro dividindo 9. X é igual a 9 dividido por 3, que é igual a 3. Sendo assim, o x é igual a 3. Detalhe, se você substituir o x por esses valores na equação, o primeiro membro ele vai dar exatamente igual ao segundo membro, porque a equação representa uma igualdade. Galera, após as equações, nós estudamos as sequências. A sequência ela é um conjunto de números ou códigos que são dispostos em uma ordem, certo? A sequência ela não é formada somente por números, no caso é a sequência numérica. Eu posso formar a sequência com figuras também, certo? Galera, vejam um exemplo de sequência. 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Esses três pontinhos, as reticências, nós sabemos que indica infinito, ou seja, aí nós temos uma sequência infinita. Após o 25 vem o 30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante. Vejam que está aumentando de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Nesse caso aí nós temos a sequência formada pelos múltiplos de 5, certo? E uma sequência ela é formada por termos. O primeiro termo dessa sequência é o primeiro número, que é o 0. E a gente não vai chamar somente o primeiro termo. A gente vai chamar A índice 1, tá bom? Esse A com 1 que vocês podem ver aí, a gente lê o seguinte: A índice 1. Ele se refere ao primeiro termo da sequência, que no caso aí é o 0. O A índice 2, quem é? É o 5, que é o segundo termo. O A índice 3, quem é? O 10, que é o terceiro termo. E assim por diante. Pessoal, as sequências elas podem ser crescentes ou decrescente. Ela é crescente quando ela começa de um número menor e esses valores vão aumentando. Ela é decrescente quando começa de um valor maior e esses valores vão diminuindo. Então, um exemplo de sequência crescente: 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Vejam que vai aumentando de 5 em 5, então ela é crescente. Está no número menor e vai aumentando. Ela é decrescente quando começa no número maior e vai diminuindo. Por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Veja, começou no número maior e foi caindo os valores, então é decrescente. E ela pode ser constante quando os termos são todos iguais, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Veja, todos os termos da sequência é 0, então ela é uma sequência constante, certo? Meus queridos, esses são os assuntos que vão estar na VA1 e na VA2 do nosso bimestre, tá bem? Dê uma olhada no módulo, podem resolver novamente os exercícios, assim como também vocês podem ver as videoaulas que foram passadas, tá bom? Para assim vocês revisarem. E aqui nós fizemos uma pequena revisão sobre esses assuntos. Lembrando, leiam atentamente as questões, não se prendam ao fato de ler só uma vez e se não entender, não ler mais. Muitas vezes, para entender, a gente tem que ler mais de uma vez. Então, leiam, leiam e leiam. Até porque vocês não poderão resolver a mesma avaliação mais de uma vez, tá bom? Então, quando vocês terminam e enviam, já vai gerar nota, certo? Não pode mais alterar. Então, muita atenção,
Leiam as instruções, tenham muito cuidado, vocês têm um período longo de tempo para resolver, então nada de pressa. E é isso, pessoal. Tenham todos uma ótima tarde, bons estudos e até a nossa próxima aula.